Programa Heloísa Pedrosa, trazendo para você mais daquilo tudo que você adora, além das novidades, assuntos que mexem com a gente. E hoje a Mônica Guimarães conversando comigo sobre a importância da gente falar sobre a fugacidade, a imperfeição da perfeição. Olha só, né? A vida ela é feita de necessidades de conservar, mas ela é cheia de imprevistos. E no meio disso, até o luto é uma conversa importante. Mônica, como é que a gente começa a pensar isso tudo? Fala para mim como é que isso se tornou seu tema, como é que isso se tornou a sua curiosidade? Bom, o tema presença, né, como instrutora de mindfulness, faz todo sentido para mim, porque a gente vive num mundo onde a nossa cabeça não está em cima do nosso corpo, né? E dentro disso, eu vim estudar muito a impermanência da vida, que a vida é impermanente, né? Eu marco um casamento na fazenda para ter o pôr do sol e chove. Então, as coisas fogem do nosso controle, né? A maioria das coisas fogem do nosso controle. O que a gente pode controlar é o que está dentro, né? E o luto é uma dessas coisas. Por quê? Porque todo mundo vai morrer. Todo mundo vai passar por um luto. Então, a gente nasce e a gente já pega uma senha e vai vivendo a nossa vida até chegar a nossa vez de ir embora, né? Então, falar sobre isso, lidar com isso, aceitar a vida, a finitude, faz toda a diferença em como você lida com esse luto. Saber que é parte da vida, não que fique mais fácil, não que fique fácil, de maneira nenhuma fica fácil, né? Mas a gente aprender a lidar com isso e a gente pensar que o luto é consequência de amor, né? Só passa pelo luto quem amou. O amor dói em muitos momentos, mas o ápice da dor do amor é quando a gente perde alguém que a gente ama, né? Então, lidar com esse luto de maneira presente, de maneira sabendo, né, dessa impermanência, pode te ajudar a passar por essa fase. Não vai tornar essa fase fácil, como eu já disse, não vai tornar tudo lindo, mas vai te tornar mais forte para compreender mesmo que as coisas saem do nosso controle, né? E a gente tem que viver de acordo com isso, né? Sair do controle, né? Para algumas pessoas deve ter causado arrepios, né? Como se realmente o equilíbrio seja o tempo todo em tudo que é controlado. E aí eu vejo que as pessoas vão ficando meio enlouquecidas, né? Porque se as coisas não saem conforme elas planejaram, elas pensam que é um desastre. Essa irritabilidade que a gente percebe muito forte em algumas pessoas, essa expressão de violência que a gente vê muitas vezes, assim, que diz, gente, mas para que tudo isso? Por que tudo isso? É essa dificuldade de lidar com a impermanência? Você pensa que passa por aí, Mônica? Eu acredito que muitas vezes é por isso mesmo. A pessoa, a gente tenta, lógico, a gente quer, é mais fácil se a gente controla tudo, né? Se as coisas acontecem exatamente como a gente programou. Mas quando a gente percebe, né, que a única coisa que a gente controla é o que está dentro da gente. E que tem uma frase muito linda, né, que eu gosto muito, eu vou citá-la aqui, é que a vida, a gente não pode escolher a música que ela toca, mas a gente sempre pode escolher como a gente dança a música que está tocando na nossa vida, né? Então essa frase ela traz muito dessa impermanência, muito das circunstâncias. E quando a gente não está presente no nosso dia, quando a gente não está presente na nossa vida, né, vivendo aquele momento, sem aumentar, sem deixar os nossos pensamentos levarem, né, conduzirem a nossa vida. Quando a gente está presente, a gente começa a agir em vez de reagir. Então, a gente lida melhor com essas circunstâncias e com tudo que acontece à nossa volta. Então, a gente está falando que presença me lembra aquela condição do observador. Sou eu observando que de repente hoje de manhã eu briguei no trânsito e aí eu vou para minha casa e o meu filho me aborda por alguma questão e eu projeto toda uma raiva numa conversa com ele, e se eu tenho um observador, eu observo, mas, gente, essa raiva pertence a esse fato com o meu filho, ou é a memória da minha manhã que no trânsito me azedou? Esse observador, você acredita que as pessoas têm facilidade de ter esse contato, ou elas ainda não estão bem informadas que elas podem praticar isso? Eu acredito que elas não estão bem informadas, né? A gente
muito tomado pelas emoções, muito tomado pelo momento, e a gente deixa muito se levar pelos nossos pensamentos, né? Então acontece o negócio no trânsito e a gente já ficou irritada para o trânsito. Aí depois a gente vai, atrasa para buscar o filho já sai bravo, porque aí você já fica mais irritado. Então vai somando. Né? E quando a gente sabe que a gente pode trazer essa presença, avaliar cada momento de fora, como você falou, como um observador e falar, faz sentido eu deixar? Aí a gente percebe que a gente pode quebrar esse padrão a qualquer momento. A gente para, a gente volta para dentro, a gente percebe o que a gente está sentindo. Se faz sentido, questiona realmente esse sentimento, se ele cabe nessa situação. E a partir daí a gente escolhe como agir, a gente escolhe como pensar a respeito disso, porque os pensamentos geram nossos sentimentos. Né? Então, a partir da administração dos nossos pensamentos, a gente consegue gerir nossos sentimentos. Olha que recado importante, olha que dica boa. Mônica, muito obrigada por esse bate-papo e sucesso para você. Muito obrigada a você. Viva o presente e seja gentil com você.